Olá meninas, hoje eu tenho uma dica assim preciosa. Como eu trabalho com artesanato e com estêncil durante quase 30 anos na minha vida, eu tenho uma dica importante sobre a ferramenta correta para usar no estêncil, para pintar com estêncil. Vocês sabem que o estêncil ele facilita muito a vida da gente, trabalhos que a gente levaria horas para fazer, o stencil em alguns minutos você faz uma estampa linda, maravilhosa. E a tendência no momento é o mercado possibilita, as empresas estão desenvolvendo e ajudando as pessoas para que elas façam trabalhos rápidos em menos tempo, não precisem gastar horas fazendo um trabalho que elas iriam fazer à mão. Então as empresas estão no caminho certo, as empresas que desenvolvem o stencil. Mas eu tenho notado a dificuldade das meninas em usar a ferramenta certa para o stencil. Por quê? A gente usa o que as indústrias fornecem para as lojas. Eu mesmo, essa semana, fui em busca de pincéis para fazer stencil. E como eu eu ensinei muitas alunas a trabalhar com brochinha, e a dica do stencil não é para que a peça fique pintada com excesso de tinta, é para ficar esfumaciado e mesmo assim aparece aquele stencil lindo, maravilhoso, aquela estampa maravilhosa. Então eu e muitas artistas, porque eu tenho dado muitas aulas a respeito de stencil usando o material errado. Por quê? Porque é o que eu tenho encontrado e assim, eu tenho grupos fechados que eu dou aula e eu vejo a dificuldade das pessoas, e o que eu, artista, tenho visto é que o pincel de pituá que eu estou usando muito, e eu sei a utilidade para que serve o pincel de pituá. O pincel de pituá, quando ele entrou em moda, porque a gente vai atrás das tendências, né? E ele era meio caro e nós comprávamos para fazer trabalhos de sombra e luz seca. Muitas artistas, muitas meninas usam para fazer trabalhos de luz seca. E ele é usado assim deitadinho. Ele é usado deitado e ele dá um nuance na peça, uma sombra, para que depois as pessoas venham com o chanfrado. Por isso que ele foi desenhado assim, desgastado nas beiradas e arredondado na ponta, para que a gente possa trabalhar com ele deitadinho. E o que está acontecendo hoje em dia no nosso Brasil? Por a gente não ter o material correto nas lojas para fazer o stencil, a gente tem buscado ele, porque é ele que a gente tem encontrado, é ele que eu tenho usado, é ele que outras artistas têm usado. Mas o pincel de luz seca, ele é para fazer essas sombras e essas luzes. Então, você trabalha com ele deitadinho e você consegue fazer esse efeito. Ok, meus amores? Então, esse meu vídeo, me desculpem, gente, é quase que nem um apelo para a indústria investir nas artistas, mandar o material certo para elas, para que os vendedores vendam a coisa certa, para acompanhar as tendências. Hoje o stencil ele está muito em alta, então vamos oferecer certo o material para os lojistas. Porque quem está passando a dificuldade não é o lojista que não tem o material, é as artistas que nós ensinamos. E nós estamos ensinando da maneira errada. Qual é a ferramenta correta? A ferramenta correta, o pincel de pituá ele serve, mas eu tenho usado ele e eu não quero enganar ninguém. Para mim ele não serve para isso. Quando você faz movimentos circulares com ele, o que acontece? Essa pontinha que foi feita para trabalhar com luz seca, ela acaba desgastando a pintura.
aí fica umas manchas. E é até chato pra gente, artista, tá ali gravando o vídeo e apareceu aquela mancha lá e a gente tem que disfarçar. E o certo, gente, é para o stencil, são as brochinhas. Brochinhas. E eu vejo ultimamente que as indústrias não estão mais fornecendo, inclusive eu liguei para algumas empresas, saiu de linha, por quê? Porque o pincel de pituá está em alta, mas não é o correto. Quando você estampa com o pincel de pituá, você tem que molhar na tinta, tira o excesso dando batidinhas e depois você tem que tirar o excesso no pano, para que você vá para a peça e faça. Às vezes a gente tem que fazer assim, porque ele não é próprio. Eu dou batidas para que a estampa apareça. A gente tem que dar batidas e depois dar batidas, tentar fazer movimento circular para que pinte todos os cantinhos. Então, resumindo, é mais difícil, porque você tem que tirar o excesso aqui, você tem que tirar o excesso no pano, você tem que fazer mais esforço na peça, ok? E ele borra com mais facilidade, depende a quantidade de tinta, é óbvio, né, gente? Se você pôr muita tinta, vai borrar. Então, só que você sai da tinta, tira o excesso, depois tira o excesso no pano, não é necessário. Então eu tô aqui, ó, estampando esse laço, customizando ele com stencil para botar nessa guirlanda que eu tenho aqui ao lado. E eu achei assim que, poxa, é uma obrigação minha que também está ensinando errado. Ensinando errado porque é o que nós temos no mercado, é o que a gente tem conseguido, é os pincéis de pituá. Então, gente, se você tem uma brochinha, se você consegue adquirir ela na sua cidade ou no site, é o material correto para o stencil. Por quê? Porque ela foi desenvolvida, ela é reta aqui e ela é própria para o stencil. Ela vai cobrir todos os cantinhos e você não vai precisar botar na tinta, tirar o excesso aqui, depois limpar no pano. Basta que você coloque na tinta, tire o excesso aqui, nossa, botei muita tinta, tire o excesso e de leve você estampa a sua peça, de leve, porque a intenção não é pintar, é fazer movimentos circulares. E quando eu uso o pincel de pituá, eu tenho que vir dando batidinhas. Tá bom, gente? Então, essa é a minha dica de hoje. Desculpe se eu fui muito intransigente. Eu acho assim que a gente deve falar para o artista do material correto. E a brocha ela é mais barata, ela é mais fácil de trabalhar com stencil, e o pincel de pituá ele dá também para usar no stencil, mas a utilidade dele é mais para trabalhar com sombra e luz seca, para quem trabalha com estilo country. Então, gente, eu espero ter ajudado vocês. Vocês vão ver que é muito mais fácil, que o trabalho de vocês fica mais bonito e vai dar o resultado que vocês precisam. Um beijo e até a próxima dica.